Campina Grande, quarta-feira, 14 de fevereiro. Hoje comemora-se o Dia da Amizade e o Dia Internacional do Amor. A propósito, você pode expressar o amor que você deve devotar à sua esposa, aos filhos, aos pais e também ao próximo. Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Não é apenas o amor relacionado à família, mas também até aqueles que nos ofendem, aqueles que nos constituem muitas vezes como adversários, eles se constituem como nossos inimigos. Jesus disse, amai até propriamente os vossos inimigos, não apenas aqueles que vos fazem o bem. Então, nesse Dia Internacional do Amor, Opção para a Vida deixa este recado para você. Ame ao próximo como a si mesmo. Logo mais estaremos ouvindo a continuidade do estudo que nós ministramos ontem sobre o tema, a série Fiel Palavra. Ouviremos também dentro de instantes o cantor Vitorino Silva, louvando a Deus com a belíssima música para o seu enlevo espiritual. Antes, porém, lembramos a todos que desejarem nos ajudar a manter este programa no ar, peço duas coisas para que você faça, para que nós permaneçamos com esta chama acesa, levando as boas novas de salvação. Ore intercessoriamente por nós. Ficaremos imensamente agradecidos a tantos quantos nos ajudarem. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o cantor Vitorino Silva. Deleite-se com esta música. Olhou para aquela viúva e disse assim: mulher, não chores mais. Há uma alegria em minha alma, por isso eu Cristo livrou a minha vida e enxugou o meu pranto. Hoje a minha alma agradece pela morte na cruz. Quantos agradecem? Todos agradecem. De espinhos que puseram em Jesus. Não chores mais, não chores mais, disse Jesus quando minha alma nesta alegria extravaso o meu contentamento. Cristo mudou a minha vida, tirou a minha vida do inferno, do eterno tormento. Hoje a minha alma agradece. Obrigado, Jesus, pela morte na cruz. E a coroa
Jesus, quando minha alma do inferno resgatou. Não chores mais, não chores mais. Sou o teu Deus, o teu amparo, o teu amparo. Não chores mais. Sou o teu Deus, que te sara, que te cura, que te abençoa, que te salva. Aleluia! O teu amparo, teu Salvador. Não chores Capítulo 3, versículo 16, dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse amor de Deus ali, essa expressão de João, revela que Deus quis resgatar esse homem através do seu imensurável amor, mas mesmo assim o homem despreza. Foi por isso que Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho, teve que tomar forma humana e vir aqui habitar entre nós para expressar essa dimensão, essa profundidade, né? Esse sentimento profundo que Deus tinha e tem por cada um de nós. Por isso que no texto que eu li para vocês de João, e foi apropriado para esse estudo, nós encontramos João descrevendo no capítulo 14 que eu li para vocês, versículo 1, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Jesus teve que tomar forma humana, estar aqui e expressar em forma corporal, física, humanamente falando, o amor tremendo que Deus teve para com a humanidade, que está na genética da formação do homem. Mas o homem desprezou esse amor. Então Deus foi quem veio revelar-se através do seu Filho. No versículo 4 de João, que eu li para vocês, Jesus disse: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. E dos versos 5 ao versículo 11, que eu vou ler para vocês, é bom que a gente leia para poder entender o sentido. Versículos 5 a 11 e o versículo 15. Continue com a sua Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo 14, versos 5 a 11. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Verso 8: replicou-lhes Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Verso 9: disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai. Não creis que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Verso 11: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. E no versículo 15, Jesus então expressa esse amor
que o homem tem no seu caráter, na sua formação, como característica desse atributo comunicável, que é o amor. Aí Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então o amor é a segunda característica desse atributo comunicável. E eu quero pedir aos irmãos que analisem aqui agora quanto você, antes de conhecer Jesus, tinha amor por Deus. Era possível que você odiasse a Deus. Alguns podiam até ter ódio, não querer conversa com Deus, aborrecer a Deus, porque nós, por causa da queda, perdemos. Mas Jesus veio, através da sua vida, demonstrar esse profundo amor por cada um de nós, para que o homem pudesse ser reconquistado. Então, na verdade, o homem tem e sente amor pela esposa, como eu disse, pelos filhos, pelo pai, pela mãe. E de onde veio esse amor? Esse amor é a característica comunicável do amor que Deus colocou no coração do homem. Porém, o homem desprezou esse amor pelo Criador. Então, o amor é uma segunda característica de um atributo comunicável. A existência do amor presente na vida de cada criatura demonstra que realmente ele não pode negar. É um atributo comunicável. Você ama porque Deus, inclusive João nos diz na sua primeira carta, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, um outro atributo comunicável de Deus é a justiça, que, diga-se de passagem, irmãos, justiça há muito tempo deixou de ser colocada como uma honra. Hoje está sendo tratado como uma desonra. Infelizmente, você veja quantos danos, quantos prejuízos a queda, depois lá da queda no Éden, os homens perderam. Mas a justiça é um outro atributo comunicável. O homem possui o senso de justiça, está aqui, olha, mente, coração e espírito é a mesma coisa. Quando você lê na Bíblia, mente, espírito e coração é a mesma coisa. E a justiça está aqui. Deus colocou em cada criatura um juízo. Tem pessoas que dizem assim: fulano, você parece que não tem juízo. Tem sim. Outros dizem assim: fulano é sem juízo. Tem juízo sim, ele tem juízo. Só que por causa da queda, ele perdeu esse atributo comunicável em sua potencialidade. Ele tem em parte por causa da queda. Então o senso de justiça, tanto é que o direito tem como símbolo uma mulher sentada com uma espada no colo e uma balança na mão e os olhos vedados, porque a justiça, ela é imparcial. A justiça propriamente dita, aquela mulher que é representante do direito, né? A deusa que os gregos tiveram como símbolo aquela mulher, a figura da gravura de uma mulher sentada, os olhos vedados, porque não vai fazer benesse injustiça para um e para outro, não. A justiça é justa. É tanto que muitas vezes, quando a gente vê alguém cometendo alguma injustiça, principalmente nesses últimos dias, a gente diz: fulano, um dia fulano vai se deparar com a justiça de Deus, e da justiça de Deus ninguém escapa. Tanto é que a gente diz muito isso, né? E é verdade. Mas Deus colocou esse atributo comunicável na mente e no coração de cada criatura, para que o homem possa realmente estar ligado. Esse é um elo que liga o homem ao Criador, à justiça. Então esse atributo é importante, porque ninguém pode dizer que não conhece o que é justiça. E quantas injustiças se comete, não é somente em nosso país, é no mundo. Injustiças e mais injustiças se cometem. Isso traz uma certa revolta quando a gente vê que aquela injustiça que foi praticada contra outro ser ou contra alguém, a pessoa não poderia ficar impune,
mas deveria sofrer um castigo, uma punição. Então, a justiça deve ser absolutamente imparcial, mas infelizmente, por causa da queda, repito, tudo hoje está invertido, né? Então, mas mesmo assim, o homem tem esse tribunal. Eu vou dizer aqui para vocês o que eu já falei várias vezes aqui na igreja: quando você falta com a verdade a alguém, não precisa de alguma pessoa estar dizendo você está mentindo, você faltou com a verdade. Não é preciso ninguém, por mais que você esconda ou omita a verdade, a sua própria consciência vai dizer: você está mentindo, você está faltando com a verdade. Pode prestar atenção: quando você cometer a fraqueza de faltar com a verdade ao seu pai, à sua mãe, ao seu marido, sua esposa, seu filho, seja lá quem for, imediata e automaticamente, não é? Sua mente vai lhe condenar, vai lhe acusar: você faltou com a verdade, você é um mentiroso, você está mentindo, você está faltando com a verdade. O que é isso? Justiça. É uma das características desses atributos comunicáveis. Você comunica isso a si próprio, a si mesmo. Não precisa de ninguém estar patrulhando pesquisando, vasculhando sua vida, não. A primeira condenação que você vai ter é a sua própria consciência. Eu vou citar aqui um exemplo que deixa todo brasileiro revoltado, mas a gente sabe, isso foi publicamente dito, isso o próprio presidente, atual presidente, disse isso publicamente, que a mãe dele ensinou ele a mentir. Ele diz isso abertamente: minha mãe me ensinou a mentir, e disse que é melhor mentir, porque você vai ser, até se diz o seguinte: uma mentira sendo proferida 1000 vezes, ela termina sendo crida como verdade. Então, o nosso atual presidente, ele simplesmente optou por essa lição que a mãe deu. Mas como brasileiros, quando a gente ouve um homem como ele, primeiro mandatário da nação, abrir os seus lábios para dizer uma coisa dessa, cria uma revolta. É o senso de justiça que vai dizer: está errado, isso está errado. Então vocês imaginem, irmãos, o que esse homem é capaz de fazer. São palavras dele, não são palavras minhas não, viu? Então, ele por isso chega a dizer: não há nada demais um jovem roubar um celular para tomar uma cervejinha. O senso de justiça que está no sangue e no juízo de cada brasileiro traz uma revolta muito grande, porque o cidadão passa às vezes semanas, meses e anos para comprar um celular caríssimo, aí vem um vagabundo e rouba aquele celular, ou rouba sua moto ou seu automóvel. Quer dizer, o nosso atual presidente acha que isso é uma coisa normal, e o senso de justiça nos reprova imediatamente: está errado, isso é pecado. Portanto, meus irmãos, alguém já disse que a justiça, para ser boa, começa em casa. Então, infelizmente, o nosso atual presidente não recebeu essa justiça que deveria ter começado em casa, quando a mãezinha dele, eu acredito que nem mais esteja viva, tanto ensinou, que ele terminou engessando isso na mente e no coração dele, Então a Bíblia declara, meus irmãos, que Satanás é o pai da mentira. Satanás é o pai da mentira. Então, se alguém tem o hábito e o costume de viver mentindo, é filho de Satanás, é filho do diabo. Não tem meias palavras, não. Quando eu falo sobre esse assunto, irmãos, uma vez eu já contei isso aqui para vocês, que não se deve mentir nem brincando. Nem brincando se deve mentir. Porque um certo jovem, eu já contei isso aqui para vocês, mas é só lembrando, Um certo jovem estava numa brincadeira de final de semana com os amigos, bebendo na beira de um lago, e aquele jovem, ele simulou, no momento, estavam bebendo, simulou que estava morrendo afogado, e gritava, então estava morrendo e tal. Os colegas iam lá, chegavam lá, ele dava uma risada: kkkk, vocês são os otários. Aí os colegas realmente viram que ele estava brincando: rapaz, não faz isso não. Então, depois, passado algum tempo, ele foi fazer a mesma, estava lá, agora dessa vez era de verdade.
Agora ele estava realmente tendo cãibras e morrendo afogado. E ele gritou. E os colegas ficaram lá. Não foram ao encontro dele, porque ele disse: é mais uma vez que ele está pregando uma peça contra a gente. Então, nem mentindo, nem brincando se deve faltar com a verdade. Porque pode ser que você esteja falando a verdade, mesmo dentro de uma brincadeira, sendo uma mentira, e você vai ser o mais prejudicado. Então, infelizmente, o homem perdeu esse atributo comunicável, no sentido assim de não ter intimidade com Deus. Mas mesmo assim ele tem, porque quando o homem falta com a verdade, quando ele comete alguma infração, algum erro, primeiro a acusá-lo é a sua consciência. Portanto, a justiça também está presente na consciência de todos os homens. Jesus disse: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, certo? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, somente aqueles que tenham sido justificados experimentam em seus corações a evidência desse atributo comunicável com mais intimidade com Deus. Eu já disse aqui para vocês, falando sobre esse assunto, que eu posso faltar com a verdade, que eu não sou perfeito, mas eu encontro dificuldade. Quando eu estou faltando com a verdade em alguma área na minha vida, eu encontro dificuldade, porque a primeira a me acusar é a minha consciência. E isso acontece com cada um de nós. Mas vamos um outro atributo comunicável de Deus, é a bondade. É a bondade. Poderíamos citar a generosidade, a solidariedade e muitos outros adjetivos que estão presentes no caráter dos homens, porque Deus inseriu isso na formação do homem, criado conforme a sua imagem e semelhança. Portanto, meus irmãos, não tem como o homem fugir desses adjetivos, eles estão presentes. O verbo amar está presente, não é? A justiça também está presente, a bondade, não é? A misericórdia está presente. Alguns teólogos chegam a fazer afirmações e apresentam esses atributos comunicáveis como sendo naturais e morais. E quando eles dizem naturais, está se referindo àquilo que está relacionado aos seres da natureza, né? Os animais, as aves, né? São seres irracionais. Porém o homem é este ser que tem inteligência, que tem volição, que tem vontade, que tem o amor, que tem um senso de justiça, que eu falei para vocês há pouco, que tem bondade no seu coração, não é? Porque essa é uma das características da sua personalidade que Deus colocou. Porém, os atributos comunicáveis que estão relacionados à moral diz respeito àquilo que nós vamos ter que nos deparar com os 3 atributos absolutos de Deus: a onisciência, a onipresença e a onipotência. Esses 3 atributos estão muito fortes na vida daqueles que conhecem ou que têm essa genética desses atributos comunicáveis. E aqui nós temos, meus irmãos, a compreensão da dimensão sobre o aspecto da onisciência. Intuitivamente falando, o homem mais rude que vocês possam imaginar, lá no coração dele, lá no íntimo, ele sabe que existe um ser soberano. Ele às vezes não quer admitir que é Deus, não é? Ele usa várias afirmações, ele cita ele faz várias declarações a respeito, acerca de Deus, com outros nomes, e eles passam a adorar até a criatura, conforme vemos Paulo escrevendo aos Romanos. Por que isso acontece? Porque o homem acredita que acima dele existe um ser supremo, soberano, superior, que criou a sua própria existência. Ele não quer admitir, mas a mente, o espírito, o coração
intuitivamente falando, mostra que existe um ser supremo. Quando você lê o Salmo 139, que é o meu salmo predileto, os versos de 1 a 6, ele começa dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, quando me levanto e tal. Ele cita tudo aquilo lá: se subir aos céus, lá estás; se tomar as profundezas dos mares, lá estás também; tomar as asas das águas, no meio dos mares, dos oceanos, tu estás lá e tal. E ele termina o Salmo 139 dizendo usando as mesmas palavras: sonda-me, Senhor, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então Davi, no Salmo 139, ele começa e termina mostrando a soberania, a grandeza, a onisciência, a onipresença, a onipotência desse Deus que esquadrinha o nosso coração. E antes mesmo que nós até pronunciemos algumas palavras, ele já sabe o que nós iremos proferir. Então a palavra nos revela quem e como Deus age. Vamos ficar devendo a continuidade e a conclusão desta palavra muito importante para tantos quantos desejarem conhecer os atributos de Deus. Ele é aquele Deus presente, o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Antes de encerrarmos o nosso programa, queremos fazer aqui um apelo que geralmente nós fazemos devido às dificuldades pelas quais todos estamos passando. Peço duas coisas a você, internauta, telespectador, que está conosco nos assistindo. Se você desejar que este programa permaneça no ar, ore, interceda em nosso favor, para que esta chama não venha se apagar. Segunda coisa, se você sentir no coração o desejo de cooperar, de contribuir para que este programa permaneça no ar, você poderá fazer através de uma generosa oferta. Agência Banco do Brasil, 3331/meia dúzia, que aparece abaixo do seu vídeo, ou a conta corrente 7551/5. Ficaremos imensamente agradecidos a tantos quantos quiserem nos ajudar a manter este programa no ar. Deus abençoe a você e a toda a sua família, e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Está difícil, está fechado o seu caminho em toda direção. Aqui, ó, não tem jeito. Sempre alguém está dizendo: agora pra você não há solução. Mas meu Deus muda num instante a sua vida, se assim você crê. Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? Faz você mudar, derrubar muralhas. Deus é Deus, igual a Deus não há. Muda a sua, muda a minha, muda a nossa. Com esse Deus tremendo, não há quem possa. Se hoje Deus tomar lugar em sua vida, verá que existe solução. Deus é Deus e vai mudar tua situação. Vida, você perdido está. Não aceites. Diga
diga agora: estou liberto. Deus vai me ajudar. Esse medo, esse medo, esse medo, esse medo, esse medo, esse medo, que aos poucos vai tomando o teu coração. Mande-o sair. Sabe o quê? Deus hoje ainda vai mudar a tua situação. Muda a sua, muda a minha, muda a nossa. Com esse Deus tremendo, tremendo, não há quem possa. Se hoje Deus tomar lugar em sua vida, verá que existe solução. Deus é Deus e pela fé já mudou nossa situação.